Olha, se você tem problema na justiça, mas com relação a alguma injustiça, alguém que deliberadamente é muito peculiar, são as vítimas de cafetão e prostituta, né? Porque a gente tem uma vida muito honesta, muito decente, a gente não mexe com ninguém, tá sempre em casa, e parece que eles se incomodam com isso, né? Tanto se incomodam que eles gostam de macular as pessoas muito honestas e dignas, com acusações. Então, quando você refletir e falar, meu Deus, por que, que ele está me acusando? O que, que ele pode ganhar? Uma pessoa pobre, mora nesses bairros pobres de São Gonçalo, Alcântara, sabe? Casinha simples, terreninho simples, afastado de tudo, tem acesso a nada. De repente se vê acusado por um cafetão que tem até BMW. Aí você não entende, né? Se você tiver essa reflexão, pronto, você já detectou o problema. Porque só eles têm infraestrutura para nos acusar. Só eles. Eles têm testemunha falsa, eles têm juiz, têm advogado, tem delegado, tem muita gente deles infiltrada. Golpe social. Explorador sexual, ele se fortalece numa sociedade quando ele começa a detectar a gente. Nós somos pessoas muito íntegras, nós somos chamadas pessoas ilibadas, éticas. Então eles fazem uma análise da nossa personalidade, uma análise séria, um mapa psicológico, e vê em nós, e viu na minha mãe também, a total impossibilidade de se associar a eles. A gente tem uma personalidade genética quase, é orgânica, como se nosso cérebro e corpo fosse uma coisa só, entendeu? Emoção e alma. E aí detectou a sua honestidade, sua decência, porque o cafetão, ele não é isso que ele apresenta. Um comérciozinho de fachada com algumas prostitutas, né, trabalhando de garçonete. Muito lúdico, é tudo muito mais do que isso. Para impor as prostitutas dele, ele precisa matar moças como nós, nos impedir junto aos homens, porque a gente força o casamento, tem sexo para manter o casamento, somos consideradas uma raridade, porque é difícil. E aí quando você encontra um homem que você gosta e ele gosta de você, pronto, casamento para a vida toda. E o cafetão? Como que ele vai pagar a BMW? Ele não gosta da gente, mas não gosta mesmo. Esse é um raciocínio prático, lógico. Olha as casas dele, as melhores casas da cidade são de cafetão. E ele pegou as casas das famílias todas e fez vários quartos de aluguel. A maioria dos cafetões vivem de aluguel, de quarto kitnet. A maioria deles. Essas casas foram todas de prostitutas, a maioria. De prostituta que ele encaixou com homens, matou e ficou com a casa para ele. Porque da prostituta é dele. Ele manda ela assinar, ela assina tudo. E às vezes mora de aluguel na casa que ela ganhou. Entende? Então você tem que refletir assim, meu Deus, eu sou uma pessoa simples, humilde, por que essa gente está me perseguindo desse jeito? Golpe social. Nós somos pessoas que não têm muito recurso financeiro, influência, mas se a gente vê uma situação irregular, a gente denuncia na polícia, a gente tem esse hábito. E somos pessoas que jamais iremos nos associar ao cafetão, porque ele não é só isso que ele mostra, ele tem vários crimes terríveis que ele conhece, inclusive de queima de arquivo, matando as prostitutas dele. Ele está sentado no bar conversando, tirando foto com a prostituta, levou um bolo para comemorar o aniversário dela, olha que lindo, num barzinho,
certo? Com as cadeiras na calçada. Ele levou um bolinho com velhinha, cantou parabéns para ela, deu um presente para ela caríssimo, um carro que veio todo embrulhado para ela de presente. Ela chorou, se emocionou com o carro, porque foi é uma prostituta muito ativa, com vários clientes. Ele foi e comprou um carro para ela. Ele já tinha na mente matar ela. Mas diante dessa comemoração, dessas fotos, dessas declarações de amizade, jamais a polícia iria identificar ele como o assassino dela. Ele faz isso. Ele faz isso quando ele se casa com prostituta. Antes ele dá uma festa, chama para jantar, vai curtir em algum lugar reservado, né, a intimidade deles, faz uma viagem com os filhos. Aí depois a situação trágica, ninguém suspeita dele. Ele é uma víbora, gente. Uma víbora. Então, quando ele detecta em nós a total impossibilidade de... A gente não tem psicopatia. Para você estar com cafetão, você precisa ter psicopatia. Os homens são enganados por ele. Porque os homens querem sexo fácil. Sexo é muito difícil, entendeu? Com as mulheres. Eu reconheço. É muito difícil sexo com as mulheres. Tem que gostar da gente, a gente tem que gostar dele. Mas é bom. Dá certo, é bom. É vantagem para o homem e para nós, mas só que tem alguns critérios, né? A gente quer um relacionamento sério, uma coisa mais séria. Eu sempre ponho isso, certo? Então é mais difícil. E com a prostituta é facílimo para todos os homens, tanto o milionário rico como o mais simples operário. Eles têm muita facilidade com o sexo, muita. A prostituta é uma coisa fácil demais, certo? E a gente já convive com isso há muito tempo. A novidade foi o cafetão sabotando a gente. Aí foi mais difícil para eu vencer essa luta, entendeu? Mas a prostituta nunca foi empecilho para as mulheres nos relacionamentos, porque o homem tem a facilidade com ela, mas ele vê o mau caratismo dela, então ele prefere encontrar uma pessoa mais honesta, mais decente, para estar com ele em casa, para estar com ele no dia a dia, entendeu? E aí é a nossa vantagem, sempre foi a nossa vantagem sobre a prostituta, é isso aí. Aí cria amor por nós, é fácil criar amor por nós e nós por eles, e aí é o casamento, entendeu? Então as mulheres nunca tiveram problema para se casar. Ai, não me casei por causa de prostituta, isso nunca existiu, nem eu. E comigo aconteceu por causa da prostituta, não, foi por causa do cafetão, certo? Não foi a prostituta. Ela teve vantagens com isso, e sempre tem com as mulheres, mas quem provocou essa situação na minha vida foi o cafetão. Ele que tá colado com os homens ali, e a prostituta só tá com ele porque ela tá bem com o cafetão. A partir da hora que ela briga com ele de verdade ou faz alguma coisa, ela perde os clientes todinho, porque os clientes são dele. Entendeu? Então, tô passando isso aqui para você entender. Você observou que a situação é injusta para você, né? Mas você não consegue, nem se acha uma mulher ou um rapaz tão bonito. Nós somos bonitos, sabemos nos arrumar, mas a gente não se sente, né? Fica a critério de quem quiser nos elogiar, mas, né? A gente tem boa aparência, se veste bem, mas não é aquela coisa, né, tal. E somos bonitos, mas muito simples, pessoas muito pacatas. Aí você detecta que tem alguma coisa de errado. Por que esse cara tá acusando você e tentando te prejudicar? Porque ele provavelmente já fez o seu mapa psicológico, detectou em você uma índole muito boa, muito honesta, impossível para se associar a ele, e de fácil detecção dos crimes dele e do mau caratismo dele. O homem não percebe, muitos não. Vai depender de mim, para eu alertar o homem contra o cafetão. Vai depender de mim para isso, porque muitos não detectam.
o mau caratismo deles até contra o próprio homem, certo? Então, quando o cafetão percebe isso, quando ele percebe, eu tô com uma coceirinha aqui, ó, às vezes dá uma coceirinha aqui, ó, uma cosquinha, aí eu tenho que coçar. Aí o que acontece? Muitos não detectam o mau caratismo e depende de nós para alertá-los sobre o mau caratismo do cafetão. Então, se você raciocinou, você é uma moça boa, você é um rapaz bom, de família boa, trabalhador, nunca fez nada de errado e de repente se vê acusado de roubo, se vê acusado de uma série de coisas absurdas que você jamais praticou, aí você deve, junto com seus pais, verificar um policial que não seja envolvido com cafetinagem de prostituição, porque na delegacia tem muita prostituta, muita prostituta e cafetão como policial. Você deve evitar esses. Você deve evitar. Você deve procurar o policial da família tradicional. Ele até compra prostituta e tudo mais, mas ele não é envolvido nos crimes do cafetão. É esse que você tem que procurar. Todos os homens que tiverem esse perfil, forem políticos, juízes, você deve procurar. Porque são esses que têm condições de te ajudar, porque eles não têm conivência criminosa com cafetão, entende? Você detectou que ele é cafetão, isso tem que estar no processo. Você tem que exigir, isso é difícil, mas com um bom advogado você consegue. Você tem que exigir que você é um rapaz tradicional, não pratica homossexualismo e jamais praticou prostituição. Em um momento algum da sua vida. Que sua família tradicional não pratica prostituição. E você tem que detectar se esse que te acusa é envolvido com a prostituição, a cafetinagem. Se você detectar, pronto, agora é só provar a verdade. Se não cometeu o crime, vai provar. Era um sósia seu que estava se passando por você. Isso você vai detectar através das imagens de câmera de segurança. Se tiverem as câmeras, as imagens você vai saber que é falsa. Mesmo que você apareça em uma parte dessas imagens, eu conheço essa modalidade criminosa, ela é assim, são 2 câmeras. Então aí o delegado vai seguir, recolhe todas aquelas câmeras, você andou uma quadra e realmente era você. Mas na saída daquele ambiente onde ocorreu o crime, não é mais você, mas está com a mesma roupa sua. Isso aí é o seu sósia. O sósia, ele vê para onde a gente está indo. Aí ele fica nas imediações para cometer aquele crime nas imediações onde a gente mora, exatamente para ter facilidade de acusar. Isso vai ser facinho de detectar. Porque minha mãe disse, o criminoso nunca, ele sempre deixa uma falha. E aí são 2 câmeras, são jogos de cena. Se não é você, você tem que agora saber que é um sósia. E aí procurar todas as informações nesse sósia aí. Tem falha, lógico que tem. Filme de Hollywood tem falha no continuismo. O cafetão não é tão bom assim. Ele tem falhas, assim, tem falhas, muitas falhas. É muita prostituta que faz esse cinema, que trabalha para ele. Tem falha. Você vai conseguir provar a sua inocência? Crime contra crime, com pessoas inocentes acusadas por cafetões e prostitutas, é na própria acusação que você encontra a sua defesa. Nas próprias provas que ele criou para você que você encontra a sua defesa. Porque é forjado, e você vai detectar que é forjado, e você vai provar a sua inocência. Mas você precisa saber que ele é cafetão. Se for parente de cafetão, está envolvido, porque também não sobrevive. Porque a minha irmã queria me matar. Eles são liderança na família. Então, se tem um cafetão, todas as irmãs são tudo piranha. Tudo piranha. Se elas não forem piranha declarada, ela, se der uma de mocinha de família, é para ele encaixar ela com algum homem. Ele vai tirar alguma moça de família para botar ela. E ela vai aceitar o crime. É uma quadrilha, a família deles é uma quadrilha onde o cafetão é a liderança máxima.
sobre as irmãs, mãe, pai, todo mundo. Então todo mundo tem que ser conivente com ele. Ele não aceita ninguém perto dele que não seja conivente. Ele mata o próprio parente. Ou tortura. Faz tortura psíquica, aí a pessoa passa a se submeter a ele. O parente. Todos os parentes se submetem a ele. Todos.